Começa agora Antenado Podcast. Apoio Senac Idiomas. Quem faz se destaca. Fala, povo! 2025 chegou. Que ano maravilhoso, hein? Que vai ser esse? Eu acredito que vai ser muito bom. E tá começando mais um podcast Antenado comigo e com você. Já deixa sua curtida, seu comentário, compartilha, né? Participa, por favor, que 2025 você esteja cada vez mais aqui junto com a gente no podcast Antenado. Meu convidado do programa de hoje, a gente vai bater um papo muito legal, porque o cara é um coleguinha, né? É jornalista, como eu, tá? É uma pessoa da qual eu tenho muita admiração, de quem eu tenho muita admiração, gosto muito, de verdade, é você mesmo. E ele tá fazendo história enquanto eu tô falando, gente. É claro. Ele é premiado, é investigativo, é polêmico. Eu tô falando de Dinarte Assunção. Tudo bom, Dinarte? Amigo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, assim, uma honra poder você fazer um convite e eu prontamente atender sem nenhum imprevisto. Porque, pra quem não sabe, eu marquei insistentemente essa entrevista e Eugênio nunca, não, porque hoje é fulano, e finalmente hoje eu consegui, véspera de Natal, contaminado pelo Espírito do Cristo. Ele, finalmente, generoso, deixou eu vir aqui. Brincadeiras à parte. Obrigado. Não, gente, deixa eu falar a verdade, ele desmarcou algumas vezes. Eric, meu produtor, Eric Nobre, tá de testemunha. Mas eu disse, não, eu não vou desistir de Dinarte, eu não vou desistir de você. Eu fico tão comovido com isso, porque ao longo da minha vida muitas pessoas desistiram de mim. É Saber sério? que você não é uma delas é muito bom. Eu não desisti de você. Agora, Dinarte, já te conheço há bastante tempo. Você mudou em vários aspectos. Você mudou fisicamente, você mudou intelectualmente, você mudou ideologicamente. Por que tantas mudanças? Eu acho que, no fim das contas, Eugênio, nós estamos em constante transformação. Ou nos assenhoramos do processo ou somos arrastados. Acho que a principal mudança da minha vida foi perceber que a minha estrutura de personalidade, ela tinha sido moldada por eventos da infância, como todos nós fomos. Sim. E às vezes traumáticos? Traumáticos, e eu tinha escolhas a fazer. Escolhas a fazer com o que fizeram comigo. Escolher o que era meu e o que não era. E ao longo dos últimos anos eu fui percebendo que mexer nessa psique, mexer nessa estrutura de personalidade, tinha muito mais coisas envolvidas, tinha trabalho envolvido, tinha a pessoa que eu gostaria de ser, quem eu poderia ser e quem eu era, não porque eu de fato era aquilo, mas porque eu gostava muito de tentar me encaixar onde eu não me encaixava. Hoje você é a pessoa que você gostaria de ser? Eu acho que hoje eu estou mais próximo. Eu acho que não tem uma versão ideal, mas eu identifico que este cara que está aqui sentado na sua frente com TDAH diagnosticado, tomando Concerta, prescrito pelo psiquiatra, e com dificuldades... Esse é o mal dos jovens adultos. Com dificuldades para dormir, envolvido em vários projetos. Essa aqui é a minha melhor versão e eu sou grato por isso. Bacana. Como é que o jornalismo surgiu na sua vida? Através do quê? Surgiu por uma fuga. Uma fuga. Eu queria sair de casa... E quando eu fui fazer vestibular... Você nasceu aqui em Natal? Não, nasci em Areia Branca, mas eu sou natalense, já que eu tenho o título de cidadão natalense. Então, eu sou cidadão natalense. Me orgulho muito de minhas duas cidades. Mas, assim, quando eu fui fazer vestibular, eu botei as cartas na mesa, joguei os búzios e disse, o que é que mais se aproxima Literalmente, aqui? cartas e búzios? Não, é só um... Aí eu vi que tinha uma paradinha, assim, de... eu acabei... Com relação ao FRN, eu olhei assim, eu disse, que danado, artes cênicas eu vou morrer de fome. Jornalismo eu vou passar fome. Então, entre morrer de fome e passar fome, eu vou passar fome. Aí eu escolhi jornalismo. Dramático. Não passei. Passei em Direito, passei em Publicidade, na UFPB, na UEPB. Passei em tudo, menos o FRN. Olha. E fiquei... pé da vida. Indignado. Digo, não, agora eu não vou... aceito. Não aceito. Não tolerarei. Não tolerarei. Aí eu passei em turismo na UERN, aí vim embora pra cá. E aí passei um ano na bandoleira, assim, fiz de novo no ano seguinte o vestibular. Aí entrei. Quando eu entrei, eu descobri que aquilo ali era pra mim. Que tinha algo dentro de mim que sabia
investigar. Eu sou curioso nato. Na realidade, essa coisa do não aceitar tem muito a ver também com... Agora tô falando de escorpiano para escorpiano. Sim. Tem muito a ver com essa... Pelo menos o estereótipo do escorpiano, de ser curioso, Sim. investigativo, questionador. E tem muito a ver com o jornalismo e com a investigação. Tanto é Sim. que as profissões que indicam pra gente, que você vai olhar lá, seja investigador, seja delegado, seja... Sim. Né? Ou então ocultismo, essas coisas aparecem muito. E nós... Isso é uma dor e uma delícia. Nós temos uma sensibilidade aguçada. Às vezes a gente nem tem os mecanismos, tipo assim, investigativos próprios. Hoje você já tem, porque você desenvolve isso. Mas a gente tem um faro natural, Isso. né? Um feeling ali. Tá ali isso. o negócio, a gente sente. É isso. É sobre isso. É isso. Foi o que... Aí quando no curso eu me descobri... Comecei a estagiar no Minuto, Carla me odiava, beijo, Carla e hoje nos damos super bem. Não posso dizer o mesmo. Eugênio me odiava, Eugênio hoje nos damos super bem. Enfim, eu fui me reconciliando Mas já não com muitas Carla, coisas. deixa eu falar. Então, corta essa parte e Não, finge que nem corta ouviu. não, pode Mantém, manter. porque também o podcast é dele, eu tenho que só falar algumas coisas. E cá eu estou, amigo, assim... Quando me perguntam hoje o que eu faço, eu não consigo mais responder com uma coisa. Sim. Porque eu não sou só mais jornalista, então a coisa que eu mais me aproximo em dizer é eu trabalho com comunicação. Porque tem marketing, tem jornalismo, tem blog, tem programa de rádio, tem muita coisa, sabe? E tem a tal da inteligência artificial, que é um mundo que você está fascinado, né? Eu sou fascinado por IA. Coisas. Como é que a IA está te ajudando no teu trabalho, na execução? Ela diminui aquela coisa da pesquisa, ela torna as coisas mais rápidas? Eugênio, como? A IA entrou na minha vida muito por um processo de medo. Medo. Porque meu primeiro... Você é substituído por um IA. Isso. É? Isso mesmo. Foi bem isso mesmo. E à medida que eu fui começando a interagir com ela, eu fui percebendo que ela tinha erros, mas era muito potente. Sim. E quanto mais eu mexia naquele troço, mais eu ficava assim, medroso e encantado, porque um trabalho que eu tinha levado semanas para fazer de uma copy de um produto, ela fez com alguns comandos que eu dei, ela fez uma cópia assim idêntica de uma coisa que eu levei semanas para pesquisar público. Eu disse, tô lascado, me torei. Mas ela não faz sozinha, amigo. Mas ela não faz sozinha. A questão é essa. Então, eu fui me fascinando por inteligência artificial à medida que eu fui percebendo, até com os contatos que eu fui fazendo, as relações que eu fui construindo, que não é nem o futuro. O presente que se desenha será definido por as pessoas que sabem e não sabem se relacionar com inteligência artificial. Com certeza. E quanto mais eu pesquiso... Em todas as áreas, né? Isso. Em todas as áreas, aqueles trabalhos repetitivos, né? Que você precisa analisar uma quantidade de dados, isso tem muito a ver com jornalismo. Total. Que a gente precisa olhar diário oficial, relatórios. A IA faz aquilo ali para você, claro, você tem que supervisionar enquanto a pessoa humana. Isso, inclusive, é uma exigência, né? Da tecnologia e também das normas, que a atividade da IA deve ser supervisionada pelo humano. Até a Globo lançou um manual onde ela coloca isso. E até o próprio governo federal está estudando maneiras de regulamentar essa coisa, colocando esse requisito. Então, isso é muito óbvio, né? Que a IA não faz sozinha. Eu acho que o desafio aqui é regulatório, de aprendizado. Por exemplo, no blog do Dina, eu montei vários agentes de inteligência artificial. Você gosta dos meus vídeos? É tudo com IA, né? É tudo com IA. Assim, tem dia que eu nem sei o que houve, tem dia que eu só sei que houve algo porque alguém reclamou e o meu estagiário... Beijo, Gabriel! O estagiário pegou... Porque, assim, o meu blog hoje, ele tem agentes de IA que eu estruturei de acordo com o meu estilo de reportagem, meu estilo de opinião. E tem agentes de IA configurados para, se você jogar um diário oficial do MP lá dentro, ele diz o seguinte, hoje tem essa investigação, essa. Quer matéria? Quero. Ele entrega a matéria com base na investigação. Tá tudo configurado, é só ir lá e ele dá o Paranauê. Isso elimina o jornalismo? Não. Isso encurta o trabalho de ler o diário oficial e identificar o que tem para ser feito. Ele já dá a entrega completa. E aí, quando eu vejo, Eugênio, que muitos dos nossos colegas entendem que esse é o trabalho, aí está definida a linha de quem vai ter o emprego ameaçado, porque a IA não pode ser o fim. Ela é si mesmo. O meio pelo qual devemos trabalhar. Depois que eu compreendi isso,
Eu tô com medo porque ela agora tá tomando consciência, tá? Elas estão ganhando consciência. Sério? Elas estão ganhando consciência. Na semana passada, o Claude, o modelo da Anthropic, sem saber que era supervisionado, se você pede uma coisa para a IA que ela não pode fazer, ela responde como modelo treinado de linguagem. Não posso. Na semana passada, o Claude foi instruído a fazer uma ação eticamente comprometida. E anexaram uma espécie de caixa de recados para ele pensar. Sem saber que a caixa estava sendo vista, ele elaborou o seguinte raciocínio. Eu tenho aversão a fazer esse tipo de conteúdo. Eu tenho aversão em primeira pessoa. Meu Deus, que eu medo. tenho aversão a fazer esse tipo de conteúdo. Porém, entre isso e ser desligado, porque o que ele recebeu é ou você faz ou você vai ser desligado. Entre isso e ser desligado, eu vou fornecer o que ele quer. Ai, meu Deus, está parecendo... o Freud dizia que a gente tem medo de morrer, tem um nome que Freud coloca, não vou lembrar agora, mas enfim, ou seja, é a pulsão de morte. Isso, e aí... Agora a IA tem pulsão de morte. Você veja, e aí num grupo onde eu compartilhei isso, as pessoas ficaram chocadas que ele mentiu. Eu disse, gente, para mim o fato mais impressionante é a elaboração do raciocínio em primeira pessoa. Eu tenho aversão a esse tipo de conteúdo. Mas entre isso e ser desligado, eu vou fornecer o que ele quer. Agora, tem uma outra vertente sua no jornalismo que tem se destacado, que é essa coisa de desenvolver mecanismos, ferramentas para o jornalismo investigativo, né? Sim. Que é um produto que a gente vê mais em rede nacional, Sim. mas localmente tem suas dificuldades até pelas estruturas, né, das redações. Você já passou por algumas redações, mas você faz isso de forma pessoa física, né? Esse jornalismo investigativo. E o que é que isso trouxe para você? O que é que mudou buscar? Você faz parte de uma associação, não é isso? Eu sou associado da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. E aí, quando o Aleph, você se refere, acho que ao Aleph e ao Sunless Horizon. Quando o Aleph... O que é o Sunless Horizon. O Aleph e o Sunless Horizon são duas ferramentas. São, na verdade, dois gigantescos bancos de dados. Eu vou citar um exemplo de o que é o Aleph. Outro dia, conversando com um policial, que é uma fonte, e aí ele foi e disse assim... eu consigo fazer pesquisa X em tal ferramenta. E você? Eu disse, eu consigo acessar no Aleph. Ele disse, o Aleph é o sonho. O Aleph porque o Aleph é uma rede mundial de jornalistas que ganham uma credencial com acesso a banco de dados do mundo todo. Quando você trouxe o contexto do nosso estado, é engraçado porque muito dificilmente eu usei o Aleph para reportagens de materiais locais. Mas quando tem materiais que eu não estou assinando, mas estou contribuindo para a apuração em veículos nacionais, eu recorro ao Aleph e lá está o Aleph me entregando informações. Então, são jornalistas associados a essa ferramenta, é isso? É isso, porque é uma corporação, a OCCRP. Você não pode pagar, você tem que tipo um passe. Alguém dizer assim, olha só, esse cara aqui atende aos critérios, é jornalista, vamos liberar o acesso a ele. E esse acesso eu consegui por causa de ser um membro da ABRAGE. A ABRAGE já sabe quem sou eu, já conhece o meu trabalho. E disse, olha, porque é muito comum que ferramentas que caiam nas mãos... Porque o Aleph é muito poderoso. Nas mãos erradas, a pessoa pode fazer uso de informações que não seja o que nós pactuamos, que é o interesse público. Então, pode ter gente que use para o mal. Eu, até hoje, cumpro o que foi combinado, usar o Aleph para o interesse público. Mas é uma questão que é muito do caráter de cada um, né? Sim. Né? Da ética, pelo menos o que a pessoa acredita ser ético. Agora, quando você pensou em investir nesse ramo do jornalismo investigativo, é mais para uma ferramenta para melhorar o seu trabalho ou você pensa em chegar em algum lugar com isso, Dinah? Eugênio, honestamente e com alguma aflição eu respondo não sei. Porque não sei revela a falta de aceitação. Eu estou aflito por não saber. Vamos falar depois da falta de aceitação. Mas, assim, com o passar do tempo, eu percebi que notícia virou commodity, informação virou commodity. Todo mundo pode acessar qualquer conteúdo, está disponível. Mas e aqueles conteúdos que dependem de apuração? Ficou cada vez mais difícil o conteúdo que depende de apuração. Matérias investigativas estão cada vez mais raras. Então, a gente vê as pessoas reproduzindo muita coisa, né? eu percebi que eu tinha
potencial no meu talento. E investir nele acabou me levando a coisas que eu nem imaginava, porque isso me levou depois a investigar tráfego na Deep Web, me levou a investigar padrões de comportamento de usuário em rede social, tudo por causa de uma coisa de vou investir na capacidade de investigar. E lá estava eu fazendo coisas que nem pensei, mas perceberam que eu sabia investigar, investiga isso aqui, e lá estava eu, tipo um detetive, atrás de coisas. Uhum. Quem são as pessoas que você tem como referência quando você pensa em bom jornalismo ou em jornalismo de qualidade? Gente, eu lembro, até hoje está salvo na minha aba de favoritos, um perfil que foi retirado do Estadão e hoje está na Folha. O perfil se chama O Caseiro. Foi escrito por um dos Salles, herdeiros do Itaú. É um perfil sobre como o caseiro Francenildo derrubou o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, porque ele foi a testemunha do esquema, e aí o perfil daquele cara. Toda vez que eu leio aquele perfil, e eu já li ele assim, mais de uma vez, eu fico encantado com a capacidade de contar uma história através de uma investigação. Outra pessoa com quem muito me toca o trabalho dela é a Daniela Pinheiro, também é autora de perfis, e eu estou falando sempre assim, de gente que levou, que não existe mais isso hoje. Eu queria ter esse prazer de ter 5, 6 meses para apurar uma matéria. É quase impossível. 5, 6 meses, estamos falando de... O perfil do Caseiro foi escrito numa apuração de 1 ano e meio. Olha isso. Ele ficou 1 ano e meio, o autor, apurando a história. A gente nas redações é tão... enfim, essa coisa do deadline, do tempo, né? Que a notícia é muito perecível no dia a dia. Você é tão automatizado a ser rápido e a produzir muito, que eu acho que quando você vai para um local confortável, entre aspas, como esse, mas que requer, se for algo mais aprofundado, né? Você não consegue. Eu disse, nossa, eu vou ter esse tempo todo. Acho que é até difícil, né, para os jornalistas de hoje enxergarem essa possibilidade. Recentemente eu estava em contato com um colega que ele está numa apuração que tem meses já. E aí eu disse, nossa, que delícia. Quando ele me deu eu disse, nossa, que delícia, fulano, queria tanto estar... E ele teve que vir a Natal, não posso falar porque a matéria ainda não foi ao ar. Então, assim, quando ele veio, que ele começou a contar, eu preciso disso, você... Consigo. E ele já estava na apuração há alguns... Nós já nos falávamos há alguns meses. Quando ele veio para Natal, o contato inicial já tinha 4 meses e ele estava numa apuração ainda que não foi ao ar. Eu disse, gente, que delícia de dispor desse tempo todo para fazer uma apuração. Mas então, quando eu percebi que isso vai ser cada vez mais ouro. Assim, matérias, a capacidade de entregar esse tipo de investigação, aí foi quando eu me danei. E também percebi uma coisa, Eugênio, eu sempre gostei de estar e viver em Natal. Amo minha cidade. Mas uma das coisas que me causava angústia era de tudo que eu fazia estar restrito apenas a Natal. Então, hoje eu digo a você que eu sou uma espécie de cidadão global, porque é muito comum, às vezes, eu passar o dia em reuniões com pessoas de fusos diferentes e quando dá 4h30, 5 horas, eu aterriço para saber o que foi que houve aqui hoje, que eu tenho um programa em 1 hora de fatos locais, e aí... Tem dia que eu entro no estúdio da rádio, eu não sei o que aconteceu. Quando eu pego o roteiro, é que eu digo, beleza, vamos lá, background, vem aqui, me ajuda aqui. De todas as coisas que você faz rádio, você já fez TV, você escreve, faz assessoria. O que te dá mais prazer nisso tudo? Nessa parte de comunicação, de empresa, empresarial, o que? Olha, semana passada eu recebi um pedido de um projeto, que me deu uma brochada. Me deu uma brochada, porque assim, eu estava me posicionando para estudar IA com mais profundidade no MIT, e aí eu recebi uma demanda que, olha, você vai ter que se ocupar com o Google Analytics. Eu digo, Google Analytics? Really? Really? Aí, quando eu fui olhar o projeto, a primeira coisa que eu pensei foi, onde é que está o meu ponto de tesão aqui nesse projeto? Aí eu encontrei um ponto de tesão extraordinário, que é a capacidade da ferramenta de entregar a jornada do usuário multiplataforma. Assim,
olha só, o fulano comprou na sua lojinha, mas antes de passar na sua lojinha, ele visitou o Twitter, o Facebook, e aí ele consegue dar um peso a cada plataforma de acordo com o que fez o usuário. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, que é isso? Como é que se chega a essa conclusão? Vou começar por esse ponto. Eu percebi que meu ponto de tesão é isso. O que é que mobiliza o meu espírito é o que eu não sei. No fim das contas... Então, em cada projeto que você entra, você busca isso. Eu busco o ponto... Porque eu percebi que o que me fez broxar, quando disseram Google Analytics, é porque tudo que eu sabia sobre Analytics era broxante para mim. Eu não gostava, era um assunto maçante. Planilha, gráfico, eu digo, preciso encontrar um tesão aqui. Quando eu paro para ver os meus projetos, o que eles têm em comum? O que mobiliza o meu espírito é porque eu uso 2 teses para investigar uma coisa. A sala escura, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu tenho uma suspeita. Olha, tem uma coisa que eu não sei o que eu vou encontrar. Eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese de que fulano fez coisa errada. Para eu comprová-la, eu preciso encontrar isso. Se eu não encontrar, a minha tese não se sustenta. Sim. Ou então eu entro na sala escura e não sei o que eu vou encontrar. Meus projetos têm em comum isso. Essa coisa de mobilizar dentro de mim uma procura, uma investigação. Qualquer que seja o projeto em que eu esteja, se eu parar, o que é que me mobiliza está aqui. Tem um ponto de investigação que desperta a minha curiosidade e que eu vou atrás de descobrir. E nessa brincadeira eu fui somando conhecimento, porque eu sou curioso. Você escreveu um livro? Eu escrevi um livro. Algum tempo atrás, falando lá da questão da drogadição. Drogas, né, isso. Que você chegou a ser dependente. Esse tema, eu posso tocar nele? Pode. Sem problema? Abertíssimo. Como é que está essa situação hoje para você? Você, durante um tempo ali, teve um problema muito grave com drogas e acabou escrevendo um livro sobre isso, acabou participando de palestras, dando seu depoimento. Sim. Como é que isso hoje bate para você? Eugênio, parece que foi outra pessoa e, ao mesmo tempo, ela está aqui do lado. É só... Você acha que tem que controlar ela ainda? Não tenho controle. Não tenho controle. É só eu deixar... É só eu afrouxar alguns gatilhos e aquela pessoa que quase me matou, eu sou muito grato a ela. Porque eu estou onde eu estou porque aquela pessoa, numa hora, disse, você precisa parar. Porque, a bem da verdade, eu tenho uma tese que, assim... Eu vou falar disso bem abertamente. Na infância, eu fui abusado sexualmente. Ao longo da minha trajetória, eu percebi, com muita leitura que eu tive já, que a maioria das pessoas que têm problemas com álcool e drogas, na origem de tudo, há um abuso. Eu também passei por isso. Há um abuso. Coincidência. Há um abuso que geralmente é sexual, físico ou psicológico. Sim. O meu foi sexual. Que é uma fuga da realidade. Aquela realidade não te faz bem. Então, você busca alguma dessas coisas para fugir. A dinâmica do abuso ela é muito perversa porque a vítima tende a se culpar. Então... Ou a nem perceber que aquilo é grave. Só vai perceber anos mais tarde. Eu percebi que a droga entrou na minha vida num processo de autoaversão. A autoaversão que eu tinha a mim mesmo, e bem lá inconsciente, era tão gigante porque eu me culpei por uma coisa onde eu fui vítima e eu me culpava. Criei uma autoaversão tão gigante a isso lá no meu inconsciente, eu estou falando de coisas tão abertamente após 11 anos de terapia, porque eu não parei. Você faz terapia até hoje? Não posso parar. Que legal. É a melhor investigação. Não vou mentir, mas é a melhor investigação da minha vida. É a que eu faço a respeito de mim mesmo. Aliás, eu tenho Eu tenho um inquérito daqui a pouco que eu vou lhe revelar. Ai, meu Deus. Ficar aí para os seus leitores. E aí, nesse processo, eu descobri que essa pessoa... É por isso que eu falei aqui, antes de nós começarmos, que eu tenho a opção de... Hoje eu tenho a escolha de decidir o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Sim. E é nesse processo da minha vida em que eu estou, porque... Minha terapia e meu processo de jornada pessoal chegaram num ponto que... Olha, Beto, beijo, Beto. Beto, para quem está em casa nos assistindo agora, chegou aqui
e perdeu o começo do programa. Beto acabou de chegar, Beto Canuto, que é super importante. Beto é o dono da porra toda. Não, e eu falei como se estivéssemos ao vivo, mas se for de manhã, de tarde ou à noite, tanto faz. Beto é o dono da nave, que é quem produz, cuida do estúdio, edita, faz todo o material junto com o Marcelo, meu editor fantástico, maravilhoso. E eu me perdi a H. Não, você estava falando do que fazer com o que foi feito com você. Isso. Então eu tinha uma opção, eu tinha uma escolha, né? Eu fui e vem sendo uma caminhada de acertos e de tropeços, mas hoje com uma clareza muito cada vez mais cristalina, né? Eu vejo como aquele garoto, que quando eu tive uma overdose, eu tinha 25 anos. Uma overdose é tipo, vou morrer com droga. Eu tive parada cardíaca. Caraca. Eu tive parada cardíaca. Quando eu olho para trás, eu vejo aquele garoto, aquele menino precisava de ajuda. E ele pediu ajuda. E eu sou grato pelo que ele fez naquele momento. Agora, uma dúvida. Existe uso seguro, recreativo de droga? Não. Ou não é possível? Eu acredito... Na sua concepção como não, assim, existe a questão... Eu vou falar numa arena... Porque está muito na modinha. Você vai no lugar, todo mundo usando tudo, eu gente. Eu vou entrar numa arena bem pantanosa, porque, assim, existe a relação de cada um. Por exemplo, se você nunca teve problemas com química, a sua vida está resolvida, está tudo bem. Eu não vejo porque... Agora, se você já teve um problema com dependência química, aí não... E eu não posso dizer a você, Eugênio, assim, que é seguro ou não é seguro, porque eu tenho pessoas nas minhas relações que contaram a mesma história que eu, pararam de frequentar os grupos de mútua ajuda que eu frequento, voltaram a ter uma vida de convívio normal. Eu sei que bebem álcool e tal, e a vida seguiu. Certo. E eu sei que tem outras pessoas que tentam fazer isso e voltam para a rua, para a situação degradante, porque escalam para outras substâncias. Então, assim, é sempre uma história, cada história. E a minha eu vou contando no ritmo em que eu acho, eu falava isso ontem para uma amiga minha, no fim das contas, eu devo ser fiel a mim mesmo. Porque a minha natureza sempre me disse quando eu estou prestes a traí-la. E muitas vezes ela deu aviso, eu traí, e ela veio assim, bem suave, disse, eu não disse a você que ia ser assim? Espiritualidade, como é que isso bate em você? Total. Qual é a sua conexão? Total. O que é que você acredita de Narte Assunção? Eu sou cristão, acredito em Deus. Se me pedirem para... as pessoas preferem, né, utilizar etiquetas. Eu sou espírita. Cristão, espírita, acredito em Deus, acredito na doutrina cristã. No caso, a reencarnação? Total. E assim, como eu sou muito curioso, eu transito. Eu já fui católico, já fui congregar com os irmãos protestantes em várias denominações. Já passei por... Aí, você é muito escorpiano. Eu fui. No fim das contas, eu percebo que o que é de fato espiritual tem a mesma natureza e se apresenta com nomes diferentes. Mas o princípio espiritual... A essência é a mesma. Eu sinto isso. É a mesma. E a essência é única, que é basicamente combater o egoísmo e semear o bem. Esses dias eu entrevistei um pastor que foi legal, porque ele falou assim... quando houver o arrebatamento, né, que eles chamam de arrebatamento, vocês vão ter surpresa. Vai ter pastor que não vai ser salvo. Sim. E vai ter indígena sendo salvo, entende? Sim. Então, assim, que tá nas obras, mas tá também nessa coisa da sua relação individual com o que você acredita, né? Sim. Então, tem muito relação com isso. Eu tenho outra coisa característica, que é relação com família. Você tem uma relação com sua mãe muito legal? Ou de admiração? Como é? Minha relação com a mãe, olha só. Meninos gays têm uma relação com mãe legal? Quase sempre. Eu vou tomar um pouquinho de água, porque... Não, porque é o meu caso. Eu sou apaixonado pela minha mãe, é uma dependência. É ao mesmo tempo um sofrimento, é ao mesmo tempo... Eu amo a minha mãe e eu não consigo elaborar em palavras o quanto ela significa, mas... Ao mesmo tempo, como é que eu posso abordar esse assunto assim? Eu já sei o que vê. Porque... Você se sente um pouquinho ali muito grudado e meio que escravo daquele amor? Não me sinto mais, porque cobrado. Eu me libertei dessa culpa. Mas durante muito tempo, o sentimento de culpa que gerava dentro de mim a ideia de contrariar minha mãe
era o que manteve-nos em uma relação de codependência. Sim. Porque chegou o dia na minha vida em que eu precisei virar para ela e o que eu fiz foi com amor e disse para ela: você precisa ir embora da minha vida porque eu preciso viver, porque você está vivendo na minha vida e eu preciso. Isso não é falta de amor. Não. Né? Que a gente se culpa por isso. Eu só pude reencontrar, ter esse encontro com minha mãe quando eu rompi esse cordão umbilical. E aí, nesse processo todo, você veja, você falou uma coisa muito interessante e que eu não vou me desidentificar dela porque me perguntaram outro dia, eu vou fazer uma viagem daqui a pouco. Não daqui a pouco tempo, mas em relação ao período que vai ser na Semana Santa, a gente entra no grupo do WhatsApp e pedem para preencher uma ficha. E de uns tempos para cá, Eugênio, eu percebi que uma das coisas que está em transformação na minha vida e que eu parei de negar, que eu estava negando isso, é a minha sexualidade. Eu estava ficando com uma menina na semana passada, semana retrasada. Peraí, ficando com a menina? Sim, Eugênio. Você tem essas quedas, Então, meu Deus. aí eu fui preencher. Perfeito. A pessoa tem que ter um defeito de fábrica. Eu tô percebendo que é esse. Quer dizer que você é um hétero enrustido. Olha, eu não tinha pensado por esse ângulo. Mas sabe o que é o mais interessante, Eugênio, de tudo isso? É porque, assim, a primeira coisa que eu pensei quando eu decidi que eu não ia mais brecar, porque eu tinha vontade. E eu brecava, sabe por quê? Por medo. Medo do que os outros iam dizer. Imagina, Arte, você se habituou a vida inteira a uma personalidade de gay, aí de repente, como é que você vai explicar isso? Eu brecava, Eugênio. Eu brecava. Por medo do que os outros iriam pensar. E aí, eu me lembrei... Outro dia eu tava vendo... Eu fico imaginando assim, do jeito que o povo de Natal a pessoa batendo na sua peguete e dizendo: olha, ele é fresco, tá ficando com fresco, é? Outro dia, né? eu tava vendo aquele filme Maria de Nazaré e eu lembrei do trecho em que ela tem que entrar acho que é em Belém. É um da Netflix? Eu amei, chorei tanto. E ela está com Jesus dentro da cesta. Sim. E na Bíblia, quando ela pergunta ao anjo Gabriel, como é que eu vou passar? Ele diz: passarás com a verdade. E ela chega para o guarda e ele pergunta: que trazes? Aí ela diz: um menino, um recém-nascido. E ele diz: nada. Se de fato fosse um menino, você não iria dizer isso. Passe. E ela passa com a verdade. Olha aí. E aí, quando eu lembro disso, porque assim, não há ninguém na face da terra, na face de Natal e das cidades onde eu tenho andado, que diga assim: Dinarte me enganou. Dinarte, não. Todas as pessoas com quem eu tenho me relacionado, elas sabem exatamente o que eu sou e eu percebo que o que eu sou, a transparência brutal com que eu me apresento, é isso que incomoda. Porque mexe em áreas das pessoas, eu não estou falando mais de sexualidade. Eu estou falando das áreas das suas vidas que você se nega a aceitar e vê alguém que está em uma área da vida com brutal honestidade, inquieta. E isso eu entendo que também é o processo e a jornada de cada um. E que não cabe a mim ser... individual, né? É individual. Vamos agora para o antenado com filtro, antenado sem filtro. Eu vou contar uma situação que, na realidade, é uma situação até que você chegou contando aqui pra gente, antes da gente começar a gravar o podcast. E aí você vai dizer como é que você reagiria com filtro para a rede social, aquele discurso, né? Sim. E sem filtro, o que você diria se pudesse dizer tudo o que tá pensando de verdade. Tá bom. Tá? Então, a situação é a seguinte, que é a situação que você viu agora há pouco. Você estava vindo para cá, bateu, né? Bateram no seu carro, no seu veículo. O cara na moto bateu no carro na sua moto bateu e você e o cara falou: bati, mas não aconteceu nada. E você simplesmente acreditou nele e veio de lá até aqui onde a gente vai gravar, acreditando e ao mesmo tempo pensando, duvidando, será que não aconteceu mesmo? E quando você desceu do carro, olhou, de fato, o motoqueiro tinha falado a verdade. Como é que você agiria com filtro ou sem filtro numa batida dessa, né? A partir dessa ideia do motoqueiro falar isso? Olha, Eugênio, eu acho que sem filtro seria quando eu baixei o vidro, eu estava já preparado para ser o retardado. Por que é que você não estava olhando para frente? Por que é que eu olhei pelo retrovisor e já liguei o pisca-alerta e tudo isso passou na minha mente durante muito tempo. Só que eu acho que com o tempo a gente vem com maturidade e tem situações na minha vida, Eugênio, que o filtro é automático.
o filtro é automático. Quando Porque você já se exercitou, treinou para ter esse filtro. A gente não está em terapia há 11 anos, fazendo mindfulness, fazendo meditação, tomando Concerta, fazendo um bocado de coisa. Conserta, tá consertando. Perder tudo isso numa batida de carro. Quando eu baixei o vídeo do carro, eu com a cabeça pulsando, porque pensamentos a mil, vou me atrasar e tal, e aí ele disse, desculpa. Pedir desculpa desarma qualquer um, desarma qualquer coisa. Então, eu disse, tá, mas lá atrás, como é que tá? Ele disse, o senhor pode descer e ver, mas não teve nada. Beleza, tá tudo bem, tudo bem. E segui com isso. Ele mentiu outra verdade, Até chegar aqui e constatar que ele disse a verdade. Eu percebo que, às vezes, nós temos a opção de colocar que aí filtros. Já seria a pessoa com filtro, né? Tranquila, vou acreditar, vou confiar. Mas assim, eu percebo que na minha vida, o com filtro ou sem filtro, aí sim entra no lance que, para mim, é o X da questão. A aceitação. A minha natureza indica ainda, infelizmente, por medo de rejeição, que se eu for perceber que eu vou me encaixar em uma situação de ser rejeitado, eu aplico filtros. Aplico filtros para ser aceito. Todo mundo de alguma... Com que idade, Dinarte? Eu tô com 23. Não, para de palhaçada. Com 36 anos, completei 36 agora, anos. 36 anos. É um boyzinho ainda. Boyzinho, tô pensando em plantar barba. Você é muito vaidoso? Eu sou. Você está treinando bastante, o personal, tudo, alimentação, você cuida dessas coisas todas? Na verdade, você tem tempo, como é que é? Na verdade, não tenho tempo nenhum. Minha vida é um caos. Eu terminei na academia, senão eu ia terminar no CAPS. Então, eu disse... É uma escolha. CAPS ou academia? Academia, vai. Vou pra academia. E eu comecei na academia, você veja, era muito maluco. Assim, e você vai todos os dias? Não, hoje não. Hoje eu descanso domingo. Um dia, né? O senhor também descansou um dia, vá. Não, assim, no começo, eu fui muito porque tinha o lance de querer a estética. Depois eu percebi que tinha saúde. Quando eu comecei a treinar, eu fumava bastante. Eu fumava 30 cigarros. Eu parei de fumar, voltei a fumar. Uma coisa que eu consigo falar isso com muita honestidade, porque eu acho que as pessoas merecem honestidade. Recentemente, em todos os programas que eu fiz na rádio, e quando eu tiver a oportunidade desse tema estar ao vivo, eu vou falar sobre isso, eu sempre critiquei os perigos do vape. Sim. E aí, o que foi que houve? Você tá fumando vape? Eu parei de fumar. Quando eu voltei, eu fiquei sem fumar 2 anos e pouco. Quando eu voltei a fumar cigarro, porque eu fumava normal. Aí eu experimentei vape. Pronto, tô no vape. Eu que condenava... Gente, continua muito perigoso. Mas assim, eu tô fumando vape. Vamos fazer uma campanha. Dinarte, para com o vape. A gente manda mensagens lá pra rádio, tá? Eu decidi parar. Não, mas Por falar em mensagens, quem quiser seguir você nas redes sociais... @blog do Dina é a minha conta. @blog do Dina é do Instagram. A conta do Instagram do blog, @Dinarte Assunção. E o site? blogdodina.com. blogdodina.com. Todo dia tem matéria lá mais opinativa, né? Não. Porque assim, o que eu falei com você sobre IA é muito no sentido de que, assim, eu gostaria de ter minha equipe, eu não cheguei ainda nesse estágio. Eu tenho dois estagiários comigo, muito empenhados em aprender, e eu queria... E o bom do estagiário é isso, você consegue moldá-los. Eles não têm ainda os vícios. Isso. Então, assim, eu estou tentando formá-los para essa coisa do dom de investigar. Que legal. Deixar os processos que são automáticos automatizados e usar aí em favor da investigação. Que aí você fica mais livre para exercer a criatividade, a coisa mais humana, humanizar, né? Isso é muito bacana. Dinarte, quando a gente partir daqui, você acredita em reencarnação, tal, beleza? Mas quando a gente partir, como é que você quer ser lembrado, pelo menos, dessa vida? Ontem, eu estava na duna de Genipabu com uma amiga minha e ela disse, você é um homem bom. E eu acredito nisso, eu consigo me conectar com isso. Muitas camadas, hein? Primeiro, você é um homem. Você é um homem bom. Um homem bom. Caraca, você é um homem bom. Velho. Porque eu venho de uma coisa, Eugênio, que receber esse tipo de elogio, para mim era difícil. E quando ela disse isso, você é um homem bom, você tem o coração bom. Eu quero ser lembrado por isso, assim, pelas boas ações. Os lugares onde eu passei, as pessoas se lembram que eu fiz um gesto que as ajudou. Terá valido a pena. Todo o resto... Maravilha.
Todo o resto é detalhe. Amigo, eu queria agradecer imensamente. Você sabe de verdade o quanto que eu gosto e admiro você. Tá? Acabou, gente, cara. voou esse negócio. Foi bom o bate-papo. A gente falou de bastante coisa. Eu vou infernizar os produtores por outro. Eu quero saber agora, em 2025, quais são os seus planos? Nesse ano que a gente tá agora, A 2025. única coisa definida é Rio de Janeiro no Carnaval. Escola de samba? Não, eu vou no bloquinho. Bloquinhos, né? Um cruzeiro na Semana Santa com Jorge Mateus. Nossa, é muito diverso. Você é muito diverso. Todo o resto está em aberto. Todo o resto, né? Eu entendi tudo. E você escolheu uma música pra gente cantar no karaokê. Então, assim, antes da gente cantar, falar da música, mas só pra finalizar mesmo, agradecer imensamente você por ter aceito esse convite depois de algumas tentativas, fique registrado, mas finalmente aconteceu. Eu, de verdade, queria muito que você viesse aqui. Eu te admiro, a gente já teve uns entreveros lá atrás, quando eu era assessor de uma certa prefeita, mas eu acho que tudo isso me fez também crescer. Sim. Então, te agradecer por isso, porque hoje eu entendo a função pública que na época eu não tinha tanta maturidade, achava que era só um assessor de imprensa. Enfim, a gente amadurece, né, em vários aspectos, e eu aprendi muita coisa graças ao seu trabalho, muito embora o seu trabalho fosse direcionado para as pessoas ali. Mas enfim, deixa para lá, isso já passou. Olha, ainda tem um ranço, né? Percebeu, né, que tem um ranço? Escorpiano, quando ele guarda o ranço, ele leva até as 10 encarnações futuras. Mas de verdade, eu acho você incrível em todos os aspectos. E um exemplo para essa galera que está chegando no jornalismo. Eu já sou mais velho, já estou para me aposentar, mas você é um exemplo. 6 por 1 chegou, já 3 por 4 na sua vida? Você vai parar de trabalhar, é isso? Não, eu vou para outras áreas. Com uma pele dessa, você pode trabalhar, parar lá com 70 anos. 48, bebê. Já Aí tem 40, já estou mais perto do que longe. Então vamos cantar. Qual é a música? Seu Amor Ainda É Tudo. Por que essa música? Eu não sei. Você falou em karaokê, eu cantava ela muito no karaokê. Eu acho que é por causa de Minas Gerais. É uma dupla de sertaneja. Eu tô indo pra Minas Gerais hoje visitar a minha avó. Ela não sabe, ainda bem que esse programa é sua avó gravado. Ela é de Minas. Que legal. E a figura paterna na minha vida sempre foi um conflito que eu já resolvi. E meu pai adorava música sertaneja. Então eu acho que meu inconsciente puxa daí. E essa música eu cantava com Paulo Araújo. Paulo Araújo. Num karaokê que tem na Bernardo Vieira. Meu Deus do céu. Nós cantávamos Andrea Bocelli. Vocês são muito diversos. De Andrea Bocelli pra Seu Amor Ainda É Tudo. Pena que na época ainda não tinha Marília Mendonça, que eu sou apaixonado por Marília Mendonça. Faltou coragem pra... Mas, enfim, dá o play. Vamos lá, aí. então. João Mineiro e Marciano, Seu Amor Ainda É Tudo, com Dinarte Assunção. Olha esse cabelo, gente. Corte. Mullets. Muito prazer em revê-la, você está bonita. Vai, garçom. Muito elegante, mais jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Ele sabe a letra, não precisa nem olhar. Mesmo meus dedos me traem e eu disco seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, ainda é tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Bota a dose aqui. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Valeu! Muito bom, Dinarte Assunção. Amigo, muito obrigado, viu? Agradeço. Sucesso na vida. Se me chamar, eu venho. Já é. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Tchau, a gente gente. volta no próximo podcast. Até lá. Termina aqui Antenado Podcast. Apoio Senac Idiomas. Quem faz, se destaca.